pessoal. Então, nessa sequência da nossa aula, agora nós trataremos da ideia de Spinoza, né? É interessante perceber que Spinoza, ele viveu na Holanda, né, durante o século XVII. Uma coisa interessante no pensamento dele. Ele acreditava, a principal aspecto aí da filosofia dele, ele adotou um certo relativismo nas ações morais. Ou seja, o que é bom, o que é mal é relativo. O que é um bom, o que pode ser um bem para mim, pode não ser um bem para você. O que é um mal para você, pode não ser um mal para mim. Esse relativismo moral, esse relativismo na ética de Spinoza, nós estamos utilizando como sinônimo aí. Ética e moral, nós já falamos sobre isso. Muitas vezes a gente utiliza como sinônimo, embora a ética está ligada mais à teoria e a questão moral mais ligada à questão da prática. Então, o que é interessante a gente perceber, segundo ele, o bem, né, ou o mal, são realidades percebidas a partir dos indivíduos. Se é percebido a partir dos indivíduos, então isso é relativo, né? Então, a gente vai entendendo que a principal ideia de Spinoza é apresentar que a ética ela é relativa. O que é um bem, o que é um mal, depende de cada um de nós. E é a partir disso que ele vai começar a explicar a sua teoria sobre essa questão da liberdade, né? É interessante, vocês vão perceber na apostila, que ele se aproxima também um pouco do pensamento de Descartes. Ele está em busca de um método, assim como Descartes. Descartes ele utiliza a dúvida metódica para explicar. É preciso duvidar para descobrir o conhecimento, a verdade, né? Ou seja, a dúvida como um princípio da busca do conhecimento. E a gente percebe que o que acontece com Spinoza? Spinoza ele vai falar justamente sobre isso. Tudo é relativo. E tem uma coisa curiosa também, nós vamos analisar, que ele fala que Deus e o homem são de uma mesma realidade, de uma mesma natureza, de uma mesma substância, né? Então ele foi muito criticado pela própria igreja por causa disso, porque seria um certo panteísmo, tudo é Deus, a árvore é Deus, o homem é Deus, e Deus é o ser supremo, todos nós fazemos parte de uma mesma substância, né? Então, a partir daqui a gente começa a entender o pensamento bastante polêmico dele. A liberdade não existe, o que existe é um certo relativismo, o que é um bem para mim pode ser um mal para você, o que é um mal para você pode não ser mal para mim, e assim ele começa a esse certo relativismo. Então, estamos começando a entender um pouco mais o pensamento de Spinoza.